nós temos aqui outra informação. Quando surge algum termo que a gente desconhece, imediatamente a gente procura um especialista para explicar para a gente, porque os termos, apesar de não comuns, mas eles permeiam o noticiário, no dia a dia, está na internet, as pessoas falam sobre ele. E nós demos trombada com um desses aí, chamado normopatia. Falei, meu Deus, o que será que é isso? Nós pedimos ao Dr. Saulo Ciasca, psiquiatra e terapeuta, para conversar conosco. Dr. Saulo, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Olá, eu que agradeço, Heródoto, e todo mundo que está assistindo. Muito obrigado pelo convite. Doutor, primeira coisa, o que é normopatia? A gente usa esse termo normopatia como um desejo, uma obsessão das pessoas por serem normais, exatamente como as demais. Então, mas como assim? Qual que seria o problema de ser normal? Qual que é o conceito de normal que a gente usa? Normal é quem está perto da gente, é o que é comum a nós. Então, para as pessoas, para as culturas, o que é comum está perto de nós, é o que a gente considera como normal, e o que está longe de nós, a gente não considera como normal. A gente vai falando de normopatia quando a gente começa a estabelecer pessoas, indivíduos que perdem individualidade, que perdem essa ideia de que eu posso ser uma pessoa única. Todo mundo quer ser único, quer ser especial, mas ao mesmo tempo a gente quer se conformar, né? Na sociedade, a gente quer validação, a gente quer aceitação. Pessoas normopatas, esse termo, né, que é utilizado, é para pessoas que desejam de tal forma, de uma forma tão intensa isso, que elas perdem a própria individualidade. Elas passam a viver como se a gente chamasse um falso self, ou seja, numa personagem. E essa personagem é sempre focada no exterior, em viver definida pelo que acontece no seu entorno. Então, são pessoas que vão tentar se adequar ao que o meio está querendo e vão sempre obedecer a esse meio. Né? Não tem muito autoconhecimento, não tem consciência social, ou seja, tem algumas pessoas, inclusive, né, que psicanalistas que vão descrever militares nazistas que naquele momento o que precisava fazer era assassinato em massa e não tinham crítica a respeito disso, porque queriam conformar a regra, a obediência da lei e o que estava acontecendo lá. Né? Para o psicodrama, a gente trabalha muito, Heródoto, a noção, né, de saúde mental relacionada à espontaneidade. Ou seja, se você é uma pessoa espontânea, você está livre para exercer a criatividade. Normopatas não estão vivendo a si mesmos, estão vivendo o que pensam deles mesmos, né? O que desejam para eles. E isso gera muita angústia, muito vazio existencial. Agora, doutor Saulo, você entende então uma pessoa que sofre dessa doença chamada normopatia é aquela que quer se perder na multidão? Ela não quer se perder na multidão. É isso ou não? Não é só isso, porque às vezes a pessoa quer se perder na multidão, ela é mais tímida, ela pode ter uma fobia social e ela quer ser, né, não quer passar. Essa daí, ela quer ser mais uma peça da máquina. Ela não consegue enxergar a máquina toda. Né? Então a gente está falando aqui de uma ausência de consciência social, de que esse ato que você está fazendo aqui pode estar sendo imoral, ele pode estar sendo maldoso, ele vai prejudicar a sociedade. Né? Só que a pessoa não tem crítica sobre isso porque ela vai lá fazendo sempre aquilo que ela faz, esperando, né, que o meio a aceite, que o meio a valide. Então, tem um sentimento de não querer ser único, individual, mas também tem muita frustração por isso, porque a pessoa não vive a vida real dela, ela vive a vida que deseja que ela viva. Isso afeta o comportamento do dia a dia de uma pessoa que sofre de normopatia? Afeta, porque, veja, a pessoa ela vai ter dificuldades de autoestima, né? Ela vai ter dificuldades, ela vai ter uma perda de identidade, dos próprios valores. Então a gente tem que trabalhar isso, valores, personalidade, autoestima, para que a pessoa possa ser ela mesma, ser quem tem um pensamento crítico sobre o que está acontecendo, se conformar e se adaptar à sociedade, ao mesmo tempo que, isso aqui está errado, isso aqui na sociedade a gente precisa mudar, a gente não pode continuar fazendo isso, né? Isso não deveria ser normal, não é porque é normal que deve continuar acontecendo, né? Então, por exemplo, eu estou andando, vejo uma pessoa em situação de rua, eu nem olhar para isso, nem enxergar isso, não ter empatia sobre pessoas que estão em situação de rua e não fazer nada a respeito, né? Como muitas vezes a gente faz para poder sobreviver a um monte de conflitos e dores que a gente vê na nossa vida,
que a gente pode ignorar e dizer que isso não tem nada a ver com a gente, né? Que é sempre assim, geralmente normopatas falam isso, é sempre assim, isso sempre foi desse jeito, não adianta alterar nada. Então essas pessoas não modificam a estrutura social e também não modificam a si mesmas. A gente tende a dizer que psicopatas são pessoas, né, que têm dificuldade de olhar para a realidade externa. Elas estão sempre olhando para si e fazendo o que é melhor para si mesmas. Normopatas têm dificuldade de olhar a realidade interna. Então vão estar sempre à espreita do que os outros querem que ele conforma, que os outros esperam dele para poder fazer o que é melhor para ter validação. Isso gera muito sofrimento. Doutor, as redes sociais, que influência ela tem nessas pessoas que já sofrem dessa doença, né? E nas redes sociais a gente está sempre sendo influenciado a seguir o comportamento, a seguir uma determinada trend, a ter o determinado item, enfim. Como que ela influencia essas pessoas? Então, tem autores, né, como Byung-Chul Han, que vai falar de um fenômeno que está acontecendo atualmente, que é a crise do outro. A crise da alteridade, da outra pessoa, do diferente, né? A gente tem cada vez mais dificuldade de entender, olhar, aceitar, abarcar, incorporar a diversidade nas nossas vidas. As redes sociais, elas acabam transformando as relações em bolhas. Então, as pessoas passam a viver em bolhas e sempre se confirmando no que elas acreditam. Então, eu acredito nisso, eu jogo lá, tem gente que não vai acreditar, eu simplesmente apago, né? E aí eu continuo vendo e um monte de gente que confirma o que eu acredito sem modificar o meu pensamento, sem ter uma dialética. Opa, eu tô aqui pensando, você tá aqui pensando, e já chegar num terceiro lugar, né? Que não é nem o meu, nem o seu. A questão, até inclusive, quando a gente vai falar de normopatia, de uma mentalidade de aplicativo, né? Uma mentalidade, exatamente como você falou, em que as pessoas são a desempenhar o Vera, né? Então eu vou escrever lá, elas vão ficando iguaizinhas, né? E também, dentro dessa sociedade, com uma crise do outro, todo mundo passa a gostar das mesmas coisas, desejar as mesmas coisas, ter esses mesmos valores que não necessariamente refletem o que seria bom para a sociedade como um todo. Perfeito. Doutor, muito obrigado, doutor Saulo, muito obrigado por sua gentileza, por sua participação conosco aqui na Nova Brasil. Muito obrigado. Perdemos o contato. Obrigado, doutor. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Doutor Saulo Ciasca, psiquiatra e terapeuta. Está aí, portanto, normopatia. Aprendemos mais uma com o doutor Saulo. Interessantíssimo isso que ele acabou de fazer. Imagine quantas pessoas passam por aí e a gente não faz nem ideia. Não faz nem ideia. Agora nós sabemos.